As 24 horas começam agora. A ti, há alguns meses, desafiei-me a fazer uma espada em 24 horas. Isso não aconteceu imediatamente porque eu precisava terminar meu último semestre da faculdade de engenharia. Mas agora que terminei isso, achei que era o momento perfeito para realmente fazer o desafio. Só que eu não queria fazer qualquer espada para o desafio. Eu queria fazer uma espada viking completa com padrão leather de damasco e um conjunto completo de acessórios. Vamos ver como isso vai sair. Essas são todas as peças de 1084. Eu só preciso de todo o resto. Eu estou pegando tudo que... Ok, meu cérebro não está funcionando. Se tiver tinta em uma peça... Fazer esse desafio na minha própria oficina foi na verdade muito mais difícil do que o incêndio infeliz. No set do programa, tinha tipo 50 pessoas lá garantindo que tudo estava pronto e preparado para eu usar. No set não precisava cortar aço, mas em casa só tenho meu irmão filmando e minha mãe cozinhando pra mim. Beleza. O aço está cortado. Tudo o que eu estou fazendo é um padrão simples de escada, então não preciso me preocupar muito com quantas camadas vão pra onde. Vermelho. Azul. Vermelho. Azul. Ah, isso vai ficar muito improvisado? Nunca faria algumas dessas coisas para uma montagem personalizada. No geral, acredito que o segredo quando se trata de fazer uma lâmina com um cronômetro é simplesmente economizar nos detalhes, mas você não pode simplesmente economizar em qualquer detalhe. Avalie suas opções e economize nos detalhes de menor impacto no resultado. Por exemplo, economizar não lixando a lâmina à mão pode ser bom, mas não aquecer a solda o suficiente na forja é ruim. Por um lado, sua lâmina ficará menos polida. Por outro, terá delaminações e pode se desfazer ao balançar. Para essa lâmina, na verdade, eu já economizei em um detalhe bem estranho. Normalmente eu limo todas as minhas peças de aço até ficarem limpas, mas desta vez eu só removi a tinta das peças que tinham tinta. Muitos cuteleiros experientes dizem que não vale a pena lixar o aço até ficar limpo, pois a forja queima o decapante e a ferrugem. Tentei economizar tempo aqui e funcionou. Já se passaram uns 44, 45 minutos. Acho que sim. Vou planejar o tempo com margem de segurança. Vamos reservar 45 minutos para preparar o bloco. Acho que vai demorar, então vou pôr 130 minutos. Percebo que 24 horas é muito e talvez não valha apressar as etapas iniciais só para sobrar mais tempo depois. Tudo pode mudar, como foi no forjado no fogo. Eu tinha um cronograma na cabeça, mas estava sempre mudando. Então, esse é o primeiro erro do dia. Eu esqueci de soldar o centro, então vamos consertar isso. O que eu esqueci de fazer aqui foi soldar o centro das peças externas do meu bloco antes de colocá-lo na forja, o que significa que elas se curvaram para fora porque aqueceram muito mais rápido do que as peças do centro. Isso significa que eu tenho que levar o bloco para a bigorna antes que ele atinja a temperatura de solda na forja, bater em todas as peças para que fiquem em contato e colocar um pouco de fluxo. No forjado no fogo, nunca soldava os centros e as coisas funcionavam, mas hoje vejo isso como um erro desajeitado. Certo, espada viking. Queremos um pomo grande e arredondado. Vou deixar material extra para lixar depois. E para a guarda? Vamos separar essa parte para a guarda, essa parte para o pomo. Vou cortar isso na serra de fita. Já passou uma hora, estou satisfeito com o nosso progresso, não dá para prever muito, pois 24 horas é muito tempo, mas acho que vamos bem. Uma das coisas que acho que fiz muito bem no Desafio Sob Fogo foi que eu estava basicamente sempre em movimento e fazendo alguma coisa. Se a barra estava esquentando na forja, eu estava trabalhando no cabo. Se a barra estava esfriando no chão, eu também estava trabalhando no cabo. Eu basicamente nunca queria ficar sentado esperando algo acontecer. Eu queria ser proativo e não desperdiçar tempo nenhum. Tentei fazer isso aqui, e como você viu, já tinha peças da guarda e do pomo cortadas na serra de fita, o que exigiu que eu tivesse uma ideia da espada antes mesmo de desenhá-la. Isso certamente foi algo que me ajudou muito no programa. Eles mostraram a peça de exemplo, mas eu não estava olhando o formato. Eu estava realmente olhando para os componentes e tentando calcular quanto tempo precisava dedicar a cada um para que eu pudesse ir e estar sempre fazendo alguma coisa. Certo, aparentemente as espadas vikings geralmente têm entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Acho que vou embora. Mais perto de 60 centímetros, quanto mais próximo de 90 centímetros, mais difícil fica de alcançar. 67, 70 centímetros, vou tentar. Para manter esse desafio o mais desafiador possível, eu me dei os seguintes parâmetros. Eu precisava que a lâmina tivesse entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Eu precisava de um sulco quase em toda a lâmina e que ela fosse gravada. Eu também precisava de uma guarda, um cabo e um pomo clássico em formato viking. Acho que vou tentar forjar o máximo de calor possível do material, para que ele demore menos tempo para esfriar. Tirar com matrizes grandes,
Esperar o aço esfriar é ruim, por isso usei matrizes grandes para acelerar o processo. Não quis tirar muito calor para não endurecer sem querer. Legal. Estamos adiantados. Este é um esboço de uma espada viking. Lâmina de 69 cm e cabo de 11,5 cm, pois espadas vikings têm cabos justos à mão. E eu vou usar a espada viking do Alex Steel como referência, porque é a que eu mais vi. Vamos fazer um sulco nos dois lados. Nunca fiz isso antes, então será divertido tentar pela primeira vez com tempo limitado. E todas essas peças vão ser de damasco. Ai meu Deus. Estou colocando no fogo o damasco que sobrou do meu vídeo Chef's Night Tempestade de Fogo. Quis me desafiar e ver se conseguia fazer ambos os encaixes de damasco, então tentei tirar a guarda e pomo de um só pedaço de material. Obviamente, como estou usando damasco agora e não estou usando as peças de aço macio que cortei antes, aqueles cortes foram tecnicamente uma perda de tempo. Você pode ver isso como perda de tempo ou como contingência, caso o material não funcione. Para economizar tempo aqui, decidi fazer um corte a quente em vez de deixar esfriar e levar para a serra-fita. Ah, qual é? Ah, qual é? Meu Deus. Não entendo por que o damasco Firestorm é sempre tão difícil de separar quando faço um corte a quente. Definitivamente ainda está um pouco quente, mas acho que já podemos começar a cortar. Vou esperar o líquido de refrigeração esfriar. Não acho que uma peça de aço quente seja boa para a lâmina. Consigo relaxar mais porque são 24 horas no forjado no fogo, não poderia sentar, pois estaria perdendo tempo. Ok. A solda de forja está realmente limpa. Então acho que as pessoas que disseram que não limpam o aço delas de jeito nenhum, não estavam brincando. Olha só isso. Na verdade, geralmente é uma péssima ideia lixar usando luvas. Isso porque a luva pode ficar presa e puxar sua mão para dentro da lixadeira. As coisas foram um pouco diferentes para mim porque eu estava contra o tempo, mas você realmente não deveria fazer o que está me vendo fazer aqui. Meu Deus. Certo, está um pouco pesado demais e estou ficando sem energia, então vou cortar agora e depois termino de moer eles. Certo, acho que temos o quê? 18,5 dividido por 5 é 3,7. O plano era cortar esse tarugo em 5 pedaços separados para obter um total de 185 camadas. Geralmente, quanto mais camadas, melhor. Ok, esses aqui têm o mesmo comprimento. Ai meu Deus. Legal, tem o mesmo comprimento. Um desses pedaços está um pouco longo, vamos tratá-lo como o de baixo. Na verdade, não importa se não tem o mesmo comprimento. Pensando bem, a tarefa mais cansativa que tive no forjado no fogo foi limpar meu aço. Não havia uma maneira mais rápida de fazer isso, além de pressionar o aço na lixadeira o mais forte que você conseguisse. Foi mais difícil lixar do que eu esperava, mas agora estão prontos e não precisarei fazer isso novamente. Percebi que minhas mãos e pulsos já estavam cansados, o que era ruim, pois ainda restavam tarefas mais exigentes. Aconteceu algo engraçado. Fiquei pensando por que minha solda tem tanta porosidade. Aí percebi que nunca tinha ligado o gás, o que foi muito idiota da minha parte. Estou tão habituado ao arame tubular que esqueço de ligar o cilindro. Finalmente eu atualizei minha máquina de solda para uma Metal Inert Gas com gás e ela é definitivamente muito melhor do que a arame tubular. Mas se eu não ligar o gás, então não adianta nada. Certo, é assim que os cordões de solda Metal Inert Gas ficam. Parecem cocô porque sou ruim, mas não deveriam ser assim. Ah, beleza, lição aprendida. Beleza, vamos lá. Terminamos essa etapa. Tenho 45 minutos para forjar o próximo tarugo e prepará-lo para o processo de escada. Já se passaram 5 minutos dessa etapa e estamos bem com o tempo. Ai. Ao limpar as peças de aço para o corte no reempilhamento, precisei remover mais material do que esperava. Os problemas não eram graves, mas mostram que meu aço não estava completamente plano. Eu fui e apliquei fluxo em cada uma das camadas só para garantir soldas perfeitas na forja e não ter que me preocupar em começar tudo de novo. Na verdade, o fluxo não repara soldas de forja quebradas, ao contrário do que disse antes. Ele preenche os espaços entre as peças e evita a formação de oxidação. E talvez por estar com pressa e fazendo mais em menos tempo, meus antebraços estão no limite. Não consegui tirar a matriz da prensa. Faz tempo que meus antebraços ficaram assim na oficina, e isso me lembra a primeira batalha da competição Gladiadores com Kurt. Naquela batalha, trabalhei tão rápido como nunca antes e lembro dos meus antebraços travando ao limpar o aço na esmerilhadeira. Não foi nada divertido. Já se passaram quase 3 horas, e estando em um oitavo do total de 24 horas,
Considero esse esforço sustentável? Não estou me sentindo super cansado. Quer dizer, estou cansado, mas não estou exausto. Mas com certeza tenho aço demais. Acho que talvez eu tenha que cortar uma parte do tarugo quando for esticá-lo e fazer o padrão de escada. Isso vai exigir um esforço extra, mas vai me poupar muito tempo depois na hora de desbastar. Você viu isso? Para preparar o tarugo para o padrão de escada, eu reduzi ele para 3/8 de polegada de espessura em toda a peça. Eu acho que é um bom equilíbrio entre conseguir um bom padrão no damasco, mas também sem ficar fino demais. Vou usar a esmerilhadeira angular para o padrão de escada, mesmo usando a lixadeira de cinta no forjado no fogo. Você está vendo o início da parte mais exigente fisicamente dessa construção. Precisei usar a esmerilhadeira angular para fazer sulcos profundos ao longo de todo o tarugo. Eles têm cerca de 3 mm de profundidade em cada lado do tarugo. Para alcançar essa profundidade em um tempo razoável, eu tive que fazer bastante força. E isso significava que havia muita vibração, então acabei colocando uma das luvas de solda na minha mão esquerda. Isso ajudou um pouco, mas ainda assim doía bastante. Eu realmente espero ter lixado isso fundo o suficiente. Eu teria facilitado um pouco a minha vida se tivesse ido um pouco menos do que 9 mm. Elas estão mais próximas aqui em cima e mais afastadas aqui, pois vou forjar mais a ponta. No fim, parecerão igualmente distantes. Então, forjamos o próximo tarugo e lixamos o padrão de escada, mas estamos 15 minutos atrasados, então temos que adicionar 15 minutos em todo o resto. Talvez eu não consiga temperar a lâmina até 5 ou 5:30, vou tentar 6 horas. Sinceramente, consegui colocar a lâmina no revenimento bem rápido, então vamos considerar isso como 6:15. Isso é mais viável. Não sei porque dei 30 minutos para revenimento. Existem duas formas de fazer damasco padrão escada. Você pode tanto esmerilhar sulcos, como eu fiz aqui, e depois achatá-los, ou pode usar um conjunto de matrizes para espalhar o material para fora e depois esmerilhar essas partes até ficarem planas. Todas estão corretas, só mudam a forma de aplicar o mesmo padrão. Beleza, eu definitivamente consigo tirar mais 7 polegadas disso. Vou puxar um pouco disso para a espiga, cortar e então estaremos prontos. Vamos lá. Notei que ao fazer lâminas com tempo controlado, é preciso realizar etapas fora de ordem. Se eu estivesse fazendo essa lâmina para um cliente, eu terminaria completamente a lâmina e deixaria o espigão na sua dimensão final antes mesmo de começar a mexer nas peças do cabo. Aqui, como já pensava nas peças do cabo, precisei forjar o espigão conforme o que já tinha em mente ou no esboço. Vamos trabalhar um pouco na lâmina. Machucei as costas, mas não sei como. Se você já forjou uma lâmina, sabe que fazer a ponta pode ser demorado. Não consome mais tempo, mas você espera rapidez. Quando você faz vários aquecimentos a mais do que esperava, parece que nunca termina. Que é isso, estamos mais do que um pouco atrasados, o que não é bom, mas... Vou prolongar a forja até 5 horas, ganhando mais 44 minutos. Não, vamos chamar isso de 6. Espere um minuto. Ah, estamos no horário, dentro do cronograma. Li meus números errado. 27 pode forçar muito o aço. Vou usar 24 polegadas. Certo, estou bem satisfeito com o jeito que está ficando agora. Vou só fazer uma forja leve, finalizar o cabo, e aí vou estar pronto para normalizar. É tão grande que o calor me impede de segurar o martelo sem luvas. E eu realmente não consigo segurar com as luvas, porque é muito grande. Isso é muito ruim para os tendões da mão. Tô só lutando um pouco com isso. Independentemente de quanta dor minha mão estava sentindo, o próximo passo era fazer um endireitamento final e depois me preparar para fazer alguns ciclos de normalização. Eu faria isso na forja, pois o forno seria muito lento. À medida que isso atinge a temperatura que eu preciso, vou verificar com este ímã de solda. Eu teria usado um ímã menor, mas não consigo encontrar nenhum deles. Eu tenho uns 10, mas não consigo achar. Estou garantindo que aqueça bem. A lâmina inteira precisa estar mais ou menos na mesma temperatura. Outra coisa super importante é que estou segurando ela na vertical. Não estou segurando ela na horizontal, para frente. Se eu segurasse na horizontal, ela entortaria toda e eu perderia o alinhamento. Se eu segurar assim, ela fica muito mais resistente a entortar nessa direção. Então isso vai economizar tempo depois, evitando ter que endireitar ainda mais. Beleza.
Não magnético, não magnético. Beleza, o centro não é magnético. A ponta e o calcanhar ainda estão um pouco frios. Vou pintar mais um pouco e aí termino o primeiro. Certo, agora que está na temperatura, eu só vou fazer isso. Vamos esperar parar de brilhar e então estará pronto para o segundo ciclo. É difícil usar como referência na luz, mas na sombra as cores ficam mais claras. Não está vermelho. Se trouxer aqui, ainda brilha um pouco. Preciso que esse brilho suma. Não consigo fazer isso direito no sol. Essas são as temperaturas aproximadas usadas nas normalizações. Eu digo aproximadas porque é impossível saber a temperatura exata. Certo? Não está grudando. No final, não está grudando só um pouco. Ah, o que tá bom. Ah, deve estar um pouco quente na ponta de novo. Mas não muito, o que é bom. Beleza, o último dos 3 ciclos é meio duvidoso porque você não pode testar com um ímã, já que a temperatura ideal não é magnética. Não, a temperatura ideal é magnética, por isso preciso confiar no olhar e torcer para não ser não magnética. Ainda está grudando? Beleza. Certo, isso vai levar tipo... talvez 30 minutos para esfriar. Não posso esfriar com água porque isso vai endurecer. Não totalmente, mas ainda longe do ideal. Quando eu deixo isso esfriar, na verdade não posso deixar descansar na bigorna para esfriar, porque a ponta vai sugar o calor de um lado da lâmina, e aí vai puxar e entortar. Quero levá-la para o resfriamento bem reta, então vou colocá-la no concreto. Já se passaram 5 horas e 20 minutos, o que significa que estamos exatamente neste passo aqui. Acho que a lâmina não vai estar fria o suficiente para afiar por pelo menos mais 20 minutos, então isso vai se tornar 5h40. Acho que só consigo temperar depois das 6, talvez 6h15. Colocar uma lâmina no tempero é rápido, não sei o que estou fazendo. Estamos fazendo um revenimento de 1h30, 2 vezes, e vai levar um tempo para esfriar entre eles. Em 9h30 teremos a lâmina totalmente temperada. Assumindo que tudo corra bem, se eu demorar um pouco, tipo 10 horas, também não é ruim. Acho que fiz uma pausa maior que o esperado, mas agora que o aço esfriou, era hora de lixar e remover material antes de temperar. Deixei material demais na lâmina antes do tratamento térmico de novo. Como o aço ainda está macio, é bem mais fácil lixar agora do que depois. Então, na verdade, eu passei tipo meia hora na lixadeira aqui. Para economizar tempo e sem usar o forno para tratamento térmico, liguei a forja durante o desbaste. Eu poderia deixar a forja ligada sempre, mas, ao contrário do desafio sob fogo, não tenho orçamento ilimitado e preciso controlar o uso de gás propano. Como faria um sulco ao longo de quase toda a lâmina, precisava garantir que suas faces estivessem o mais planas possível. Obviamente, fazer isso com a lixadeira de cinta não é perfeito, mas em um período de 24 horas, eu realmente não tenho outras opções. Uma das coisas que eu fiz para ajudar a evitar trincas durante a têmpera foi levar toda a lâmina até um acabamento de cerca de 120 grãos e arredondar os cantos na lixa frouxa. Acho que quero isso a 425 graus. Eu precisava garantir que o forno já estivesse pronto para temperar a lâmina, porque eu não queria perder tempo indo da têmpera para o revenimento. Mesmo que fosse realmente perigoso, provavelmente teria sido melhor para a têmpera se eu tivesse mantido a porta da garagem e a porta lateral fechadas. Se houver muita luz ambiente, fica difícil notar as sutilezas da temperatura do aço. Mas se estiver fechado, você consegue ver cada irregularidade e cada ponto quente na lâmina. Está ótimo, sem faísca, então não ultrapassei a temperatura. Beleza, vamos. Ai, 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 ai. Isso está bem quente. Um pouco de deformação, um pouco de deformação. Isso não está tão ruim. Na verdade, essa é uma deformação bem ruim. Essa é uma deformação bem ruim. Beleza. Além de uma deformação bem ruim, eu acho que está bem ok. Então vamos colocar aqui.
Legal. Beleza, eu acabei de fazer uma pausa de 1 hora. Uma pausa muito, muito necessária. Já se passaram 7 horas e 30 e poucos minutos. 16 H23 restantes no cronômetro. A lâmina está dobrada e o primeiro ciclo de têmpera termina a 7 H45. Vou tentar um pequeno endireitamento. Com esse calor, não vou deixá-la totalmente reta. Ok, será que eu devo... Será que eu devo a roda mudar as coisas? Isso vai ser muito mais rápido. Tipo, muito mais rápido mesmo, mas todo mundo sabe o que aconteceu da última vez que eu usei isso. Eu não sei. Beleza, não vamos alisar. Só vamos deixar esfriar. Olha só isso. Aqui, dá pra ver como a lâmina ficou torta depois da têmpera. Na verdade, concentrou-se perto do cabo, o que foi bom. Enquanto a lâmina esfriava do primeiro revenimento, aproveitei para começar a entalhar a fenda no bloco do cabo. Certo, eu não preciso de uma precisão extrema, mas ter alguma referência seria bom. Este bloco de madeira é do mesmo pedaço usado no vídeo do Chef Site Firestorm Damasco. As espadas vikings que vi tinham um cabo de madeira escura, quero replicar isso aqui. Trabalhar com esse tipo de madeira é irritante, porque ela é pegajosa e gruda na broca. Então, de vez em quando eu tinha que tirar um pedaço, né, como você viu ali. Vamos fazer 0,25 a partir do furo, em vez de 0,4. Beleza, está voltando para dentro. Se quase posso tocar, já esfriou bastante. Se você acompanha meus vídeos, sabe que falo há tempos sobre comprar uma fresadora. Posso dizer com felicidade que tenho uma fresadora a caminho agora, e vou fazer um vídeo sobre ela quando chegar na minha oficina. Vou fazer um unboxing e montar a máquina, mas também vou comparar minhas operações de fabricação de facas usando a fresadora e sem a fresadora, então fique ligado. Como furei meus buracos paralelos, meu cabo não pode mais afinar, o que está tudo bem. Não é exigido que o cabo seja afunilado. Então eu vou ter um cabo reto. Para o resto do cabo, isso significa que posso esculpir um ombro para o pomo, que ainda não comecei, mas tudo bem. A guarda aqui vai ser feita em breve. Embora isso vá subir aqui porque não está desenhado com precisão, mas sim, eu vou quebrar telha aqui dentro um pouco mais tarde. Não preciso fazer isso agora. Ok, mudamos os planos. Estou fazendo um pomo de aço macio. Um pomo de damasco significa que eu não posso soldá-lo, o que significa que eu tenho que rebitá-lo, mas eu não tenho um maçarico de oxiacetileno ou oxipropano para fazer isso. E realmente não há outra boa maneira de fazer uma conexão mecânica. Então vou usar aço macio, solda, e agora como tem uma Metal Inert Gas, a solda vai ficar bem limpa. Parece que não tem nada ali. Enquanto a forja esquentava para o novo pomo, fui à lixadeira limpar o material da minha guarda. O Firestorm Damasco é feito de torções e exige muito desbaste para chegar ao material limpo. A peça não estava limpa, mas como não suporta carga, acho que estava tudo certo. A energia vai para o forno. Ok, então acho que não podemos usar um pomo agora. Tem rachaduras na ponta disso aqui e elas continuam aumentando. Tipo, eu não me importaria com essa aqui porque ela vai sumir. Mas aquela ali e, tipo, todas essas rachaduras pequenas, tipo, isso não é bom. Tipo, acho que se eu jogasse isso no chão com força, ia simplesmente rachar tudo. Posso tentar preencher essas rachaduras com uma super cola bem fina. Posso fazer outra peça e não me preocupar, mesmo já tendo furado todos os buracos. Decidi fazer outro cabo e descartar o antigo para não me preocupar com micro rachaduras. O pedaço de madeira que eu escolhi foi esse pedaço de narra rajada. Este pedaço de madeira vem do mesmo tipo de árvore da Amboina burro, mas de outra parte da árvore. É por isso que você não vê aqueles nós. Definitivamente não é uma madeira tão escura quanto o ébano que eu estava usando antes, mas ainda achei que ficaria muito legal e talvez desse mais profundidade à peça. Isso ficou meio feio, mas tudo bem. Os furos que eu fiz ficaram realmente muito distantes um do outro, e provavelmente eu deveria ter feito 4 furos em vez de 3. Usei a broca de carboneto para unir os furos e finalizei com a broca. Acho que está na hora de entalhar a fenda. Em vez do método dos 3 furos no bloco do cabo, farei 4 furos aqui porque não quero entalhar toda a parte interna. Isto é aço damasco, muito mais resistente que madeira. Uau, bem no meio. Por que repetimos isso conosco? É pelas visualizações, disse ele. Vai ser divertido, ele disse.
Esqueci de marcar o centro, por isso a broca desliza. Quero que os furos fiquem levemente à direita. Essa é uma daquelas coisas que eu posso me dar ao luxo de fazer agora, porque eu tenho 24 horas comparado com as 8 horas no programa. No programa, eu simplesmente teria furado os buracos e mesmo que eles ficassem bem tortos, eu teria continuado assim mesmo. Não havia tempo para correções, exceto se o erro fosse realmente fatal. Acho que a minha broca acabou de lascar. Uau, isto está bem melhor. Quantas horas já se passaram? Já estamos há quase 10 horas nisso. Se isso quebrar... Primeiro, você não vai ver este vídeo. Mas também, tudo bem. Eu vou ficar quieto. Ah, isso é pesado. Beleza, isso é ótimo. Beleza. Se eu endireitar, fica reto, entende? Beleza, isso é tipo... Quando a lâmina esfriou e não pude mais endireitá-la, voltei para a guarda. Ao contrário da madeira, não use pressão lateral ao unir furos, pois pode quebrar brocas. Estou usando meu Dremel com uma broca de carboneto. Se eu tivesse uma fresadora, eu poderia simplesmente usar uma fresa, ir e voltar algumas vezes, e então teria uma ranhura perfeitamente paralela. Como não tenho fresadora, vou continuar assim por enquanto. O martelo de carboneto é algo que eu levaria para o programa se fosse convidado de novo, mas não sei se teria tempo para usá-lo. É algo que pode levar 5 ou 50 minutos, e eu não podia gastar 50 minutos. Algo engraçado aconteceu. Como o aço estava temperado, as faíscas tinham mais energia, se acumularam e incendiaram meu coletor de pó. Eu realmente não sei o que está queimando, considerando que... Certo, vamos esclarecer isso. O plano era filmar este vídeo por 24 horas seguidas, das 5 da manhã até as 5 da manhã. Logo vimos que não era saudável nem seguro, então fizemos em 3 dias, 10, 10 e 4. Tipo, não sei se você lembra como ficou depois do resfriamento, mas isso aqui tá muito melhor. Com a lixa nova na lixadeira, era hora de iniciar o processo mais demorado da construção. E isso era remover todo o material e fazer o desbaste do fuller. Uma coisa que eu precisava garantir durante essa etapa era que eu afinasse bem o meu espigão na lixadeira. Já tinha pré-furado o cabo e a guarda, então só precisei lixar o espigão para encaixar nos furos, e não o contrário. Coloquei uma lixa nova cedo porque após fazer as faces planas, precisei remover muito material dos biséis. Eu não estava lixando até o fim, só ia tirar bastante material, então usar uma lixa nova seria um desperdício. Estou lixando com tanta agressividade que isso simplesmente arrancaria os abrasivos da lixa, e eu prefiro fazer isso com uma lixa velha do que com uma nova. Acho que agora é a hora de fazer o fuller, pois não posso fazê-lo após os biséis estarem prontos. Quero um fuller pré-profundo, então não usarei roda de 10 ou 8 polegadas. Acho que vou usar uma roda pequena. Isso bloqueia a espada se eu usar uma roda pequena. Não pode ficar aqui. Fiquei muito nervoso para desbastar esse sulco. Como pode ver, mal encosto na lixa e já afasto para garantir a posição certa. Mas o negócio é que começar um sulco é exponencialmente mais difícil do que continuar um sulco. Olhando para trás, acho que deveria ter sido mais agressivo no início, mas essa lâmina tinha 2 lados. Fiz isso no segundo e ficou bem melhor. Já estávamos a cerca de 10 a 12 horas de desafio e eu sabia que ainda passaria muito tempo desbastando o sulco e o restante da lâmina.
No fundo, eu pensava que após 10 a 12 horas ainda restava mais da metade do tempo. Então tentei não apressar demais o desbaste para que eu pudesse, de fato, ficar pelo menos um pouco orgulhoso deles no final. Beleza, isso foi realmente bem rápido. O primeiro lado, tipo, ficou meio estranho. O segundo lado não tem erros, o que é ótimo, exceto aquele ali. Preciso ver até onde o Fuller deve subir na lâmina. Na verdade, eu esqueci de pesquisar um pouco, então deixa eu fazer isso agora. Certo, pelo que eu descobri, esse Fuller deve basicamente ir de 7 a 10 centímetros a partir da ponta. Eu não consegui encontrar exatamente como isso é chamado, ou exatamente a distância certa, mas acho que se eu me basear nos exemplos de espadas vikings que eu vi, não tem como ficar muito errado. Tem algumas coisas que eu aprendi sobre desbastar fullers no tempo que passei fazendo isso na espada, e uma delas é que o ângulo da lâmina realmente faz muita diferença. Se a lâmina ficar perpendicular ao chão, o fuller não se move, mas ao inclinar a parte de cima para frente, ele sobe. Se você inclinar o topo da lâmina para você, o fuller será puxado para baixo agressivamente. Ok, não preciso que fique perfeito, só quero que minha espiga fique centralizada. Julgo todas as minhas lâminas por alguns critérios, sendo o principal o quão reta está a lâmina. Ao olhar para a lâmina, garanto que fique reta. Às vezes, ao desbastar, ela entorta e preciso corrigir. Durante a fabricação, precisei várias vezes voltar a bigorna e endireitar com o martelo de carboneto, mas não mostrei porque achei chato. Estamos quase na metade do caminho. Estou surpreso com a rapidez do desbaste. Em 1 hora e 30 transformamos uma barra plana em uma lâmina perfilada com canal central e bordas finas. Em até mais 1 hora, termino na lixadeira. Isso me deixa com bastante tempo para ajustar a guarda e o bloco do cabo. Isso pode levar um tempo para encaixar, e talvez consuma 1 ou 2 horas, o que é meio chato. Para garantir um bom encaixe da guarda, estou arredondando a espiga e evito entalhar um slot retangular. Ok, então acho que na verdade não parece uma espada viking até que esse sulco continue até o final. Provavelmente vou encerrar aqui, dos dois lados. E não importa muito o quão longe eu vá desse jeito, porque vai ser coberto pelo cabo. Mas acho que também quero trazer isso um pouco mais para fora. Acho que está um pouco demais. Está muito estreito e pode afinar mais na parte cheia. Precisa de mais desbaste ali. Legal. Isso é algo que posso fazer com mais tempo, aproveitando 24 horas, diferente das 8 horas no forjado no fogo. No programa, se eu notasse isso, teria que levar aos testes e não teria tempo para agir. Mas como eu tenho tempo, achei que era algo que eu poderia consertar. Ok, acho que já basta de lixar por agora. Eu preciso de comida. Ok, enquanto isso esquenta, vou aproveitar o tempo para limar o encaixe, porque acho que é o uso mais eficiente do meu tempo. É estranho forjar tão tarde no desafio, mas não pude antes porque o forno usava meus 220 volts. Eu só precisava afinar esse aço para usar no meu pomo. Acho que isso já é mais do que suficiente, tipo, área para fazer meu pomo. Então vou deixar esfriar. Beleza, tive uma ideia engraçada. Eu comprei essas novas fresas de metal duro para a fresadora que estou adquirindo. Eu preciso de algo para cortar paralelo, então vou colocar uma dessas na minha furadeira e me tornar a fresadora. Uau! Ó, é meio gostoso e pesado. Antes de comentar, sei que isso é provavelmente o pior a se fazer com uma fresa, mas estava com pressa e disposto a arriscar para acelerar o processo. Opa, talvez. Ok, estamos aproximadamente às 13h45 agora. Quero ajustar essa proteção até as 14h30, tipo mais 45 minutos. 14 horas e 30 às 15 horas vou ajustar o cabo e depois me dar 2 horas para o pomo. Na verdade, isso é muito tempo. Vou me dar 1 hora e meia, mas ainda preciso de mais 2 horas para terminar de desbastar a lâmina. Ainda preciso fazer a gravação em tudo.
Fragmentos de metal machucam, mas... sou confiante com este aqui. Uou. A rebarba é muito rápida. Agora estou coberto por pequenos fragmentos de metal afiados que mal consigo enxergar. Ah, isso é muito irritante. Acho que vou dar uma pausa nisso porque estou cansado. Acho que vou fazer uma madeira, deve ser fácil. É como estar super estimulado, mas muito pior, pois você não consegue parar, encontrar ou tirar. Eu esfreguei minhas mãos com sabão e tipo uma esponja Scott Brite. E tipo, provavelmente estou sem uma camada de pele agora, mas... ok, ainda tem um pouco. Ai. Isso me lembra quando eu era pequeno e fui muito burro, e tentei acariciar um cacto. O cacto não tinha espinhos grandes, só pequenos, que minha mãe precisou tirar com uma pinça. Acho que eu estava tentando me exibir para alguns amigos na época, mas sinceramente foi muito idiota. E, por favor, diga que teve algum progresso. Já é um progresso, mas quero mais, por favor. Decidi fazer um Burning Tongue. Não ligo pra má reputação, vou fazer mesmo assim. Preciso de um maçarico melhor, talvez use só a forja. Nem preciso dizer, mas nunca faria isso em uma faca que realmente fosse para ser boa e vender. É arriscado demais. Esse processo de queima é bastante criticado no Forged in Fire, mas serei sincero com você. Todas as lâminas com espiga oculta que fiz no programa, usei o método de queima. A única coisa sobre o método de queima é que se você usá-lo com madeiras estabilizadas ou madeiras super densas, não vai funcionar tão bem. E isso pode na verdade levar a algumas consequências bem interessantes. Opa. Como você pode ver, meu pedaço de madeira ficou preso na espiga. Isso não é nada bom, mas eu tive que continuar assim mesmo. Ok, pelo menos é melhor que encaixe mais ou menos bem. Está melhor do que o encaixe da guarda agora. Antes de finalizar a guarda, precisava garantir uma boa transição para a lâmina, sem esforço excessivo. O ideal seria encaixar a lâmina na guarda para eliminar espaços, mas sem tempo, fiz como costumo nas minhas facas de chefe. Meu Deus, temos cerca de 1/4 de polegada e o bloco do cabo já encaixa completamente. Nossa, tá tão perto, tá tão perto. Isso encaixa muito bem mesmo, acho que não preciso melhorar mais do que isso, tá muito bom mesmo. Junto com o bloco de manuseio, essa é uma espada viking. Certo, já encaixamos tanto a guarda quanto o cabo. Estamos 20 minutos adiantados. Vamos fazer uma pausa. Acho que vale mais a pena fazer uma pausa do que apressar a próxima parte com pouca energia. Com 9 horas restantes no relógio, eu estava bem satisfeito com o visual de tudo, mas sabia que havia um componente que eu mal tinha começado ainda. A pausa de 20 minutos acabou durando 1h30. Eu meio que acho que apressei muita coisa no começo, o que significa que agora tenho mais tempo. Já se passaram 16 horas, tenho só meia hora para fazer o cavalo com alças, o que não vai acontecer. Pensei melhor e preciso de pelo menos 5 horas para fazer tudo, então ainda tenho tempo. 17h30, teremos 1h30 entre o cavalo com alças e isso, meu cabo está muito curto. Para alongar meu cabo, planejei desgastar um pouco para depois soldar mais material. Se eu não fizesse esse desbaste, eu não teria nenhuma penetração com a solda, e o material que eu adicionasse ficaria super fraco. O pedaço de material que estou soldando é um pedaço de barra redonda sucateada. Acho que era um pouco maior do que a largura do meu espigão, então era o pedaço de material perfeito para eu adicionar ao espigão. Eu me certifiquei de afiar um formão no pedaço de sucata, assim como fiz com o espigão. Outra coisa que fiz questão de fazer foi realmente ligar o gás do meu soldador. Se eu esquecesse de ligar agora, seria catastrófico depois. Como o cordão de solda deu um pouco mais de largura ao espigão, e como o pedaço de aço já era mais largo que o espigão, eu precisei desbastar tudo até que ficassem exatamente com a mesma espessura. Acho que preciso criar algo interessante, porque eu não necessariamente tenho tempo para fazer isso de outra forma.
O plano original era que a espiga fosse basicamente só um cilindro, mas o problema disso é que aí não tem nada alinhando o pomo com o resto da lâmina. Deixei uma espessura extra ao lado da parte para encaixar a madeira e afinei até formar o cilindro. Isso é meio que o melhor dos dois mundos, porque eu não preciso realmente remover tanto material do pomo para encaixar, mas ele também vai ficar corretamente alinhado. Para encaixar nessa curva, vou fazer tipo 3 furos, um ao lado do outro aqui, formando um furo longo. Certo, tudo que eu preciso é de um ponto central desse lado. 3 furos, um ao lado do outro aqui. Nesse estágio, restavam 6 horas e eu estava satisfeito com o progresso e o que ainda faltava. O negócio é que eu já estava extremamente cansado nesse ponto e comecei a me mover um pouco mais devagar. A melhor forma de explicar é que se eu tinha 10 núcleos de unidade central de processamento no início, agora teria só 6 ou 7. Isso explica muita coisa. Olha todas essas agulhinhas. Cara, esse negócio tá na minha pele. Beleza, limpei. Limpei um pouco da teia que já tá encaixando, meio que já tá passando. Apesar de odiar, preciso seguir usando o Dremel. A menos que... Espera, na verdade eu tô me sentindo bem otimista quanto a isso. Oh. Está torto, mas dá pra lixar e endireitar. Vamos jogar um jogo. Quero que você pense em um número e siga os passos que aparecerem na tela. E pode pausar se precisar. As regras do jogo são: se eu conseguir adivinhar o seu número, você me deve uma inscrição. Daqui a pouco eu vou fazer o meu palpite, então por enquanto mantenha esse número na sua mente. Qual é, cara? Oh. Eu consegui? Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Puti. O seu número era 15? Se for, você sabe o que fazer. Voltando ao que importa, agora estou finalmente dando forma ao meu pomo. Demorou para fazer um encaixe composto no pomo, mas agora pronto e começando a remover material, foi uma ótima sensação. Certo, eu dei uma pausa de 10 minutos. Acho que quero tirar um cochilo de 10 minutos. Já se passaram 15 minutos, vou lixar o cabo. Apesar da correria na construção, continuo atacando o cabo com a mesma estratégia de sempre. Essa estratégia consiste primeiro em lixar o perfil até que eu goste de como ele fica com toda a lâmina. Quando estou satisfeito, levo para a lixadeira e começo a reduzir a espessura. Na verdade, eu não começo a arredondar o cabo até estar satisfeito com o perfil em ambas as direções. Isso significa topo, face, lado e fio da lâmina. Como esse vídeo que é o primeiro tipo de desafio no meu canal, eu realmente quero saber o que vocês acham. Vocês gostam desse formato? Não gostam? Vocês querem ver apenas construções completas que levam muito tempo ou preferem ver mais desafios? Me avisem nos comentários abaixo. Estamos quase exatamente 3/4 do caminho. Já terminamos com tudo isso. Vamos chamar isso de formato definido, que já temos. Agora estamos entre 18 e 19. Reservei 3 horas para dar o formato final em tudo. Acho que a lâmina vai ser a parte que vai precisar de mais trabalho. Desbaste final. Lâmina. Acho curioso que, apesar de já ter feito várias espadas de 2 gumes no Forjado no Fogo e estar fazendo uma espada viking na minha oficina, nunca fiz uma dessas como encomenda personalizada, ou seja, sem a pressão do tempo. Não sei quando farei minha próxima espada de 2 gumes, mas quero revisitar a espada viking, usando um damasco mais complexo e talvez tentar formas de arte mais elaboradas nos encaixes. Talvez eu aprenda a gravação ou o Tidashni, seja lá o nome, não sei. Eu tirei uma grande quantidade de material, estou esperando que o equilíbrio fique muito melhor.
Ok, ainda está um pouco pesado, mas eu vou tirar muito mais peso da ponta. O equilíbrio agora está cerca de 10 centímetros à frente da guarda. Acho que se eu conseguir trazer isso de volta mais uns 5 centímetros, vai ficar perfeito. Olha isso. Meu Deus. Já tendo perdido a cabeça, achei que era uma boa hora para voltar minha atenção para o guarda. A guarda das espadas vikings é realmente muito simples. Fiquei surpreso ao perceber durante minha pesquisa que todas eram muito parecidas e tinham o mesmo formato. Isso facilitou bastante o formato da minha guarda, então praticamente imediatamente voltei minha atenção para o pomo. O pomo tem um formato muito mais complicado, e mesmo que eu estivesse fazendo um formato que era basicamente o mínimo necessário para ser considerado um pomo viking, havia muito mais facetas e ângulos que eu precisava considerar enquanto o moldava, em comparação com a guarda. Ok, essa pausa já foi suficiente para minha voz. Estou usando cintas de Scotch Brite. Essas cintas suavizam as linhas e deixam a peça com aparência mais polida. Com paciência ao subir as granulações no Scotch Brite, o resultado parece lixado à mão. Não vou mostrar mais disso, vocês já me viram bastante na lixadeira. Agora é hora da corrosão. Beleza. Preciso lavar isso com sabão. Certo. Timer de 4 minutos. Vou pegar um fio e lavar a proteção. A proteção está colocada. Na verdade, não sei como isso ficará. Nunca gravei em acabamento de cinta condicionado à superfície. Beleza, vamos ver como ficou a lâmina. Preciso garantir que não vou esbarrar nisso. Oh. Beleza, para esse acabamento eu só vou esfregar assim. Cara, isso ficou muito bom. O padrão de escada não ficou tão marcante quanto eu gostaria, mas para um trabalho de 24 horas, tô bem animado com o resultado. Lâmina entrando para o segundo ciclo, o que foi essa falha na voz? Beleza. Hora de proteger, vamos conferir. Ah, olha isso. Olha esse incêndio. Esse guarda parece bem legal. Beleza, estou otimista. Tô gostando de como isso está ficando. Isso está um pouco melhor. Lavagem rápida? Tem bem mais contraste do que imaginei. Não lembrei da palavra na hora. Vamos ver o que esse guarda está fazendo. Acho que o guarda quer uma gravação mais profunda. Estou bem satisfeito com isso. Para uma gravação de 20 minutos e sem café, estou satisfeito com a profundidade, mas há uma leve névoa amarelada. Como tenho tempo extra, vou tentar polir. Se não der certo e perder o contraste, gravo de novo. Beleza. Ah, espera não, isso ajudou um pouco sim. Beleza, estou satisfeito com isso. Com ambos os meus componentes de damasco praticamente totalmente gravados, era hora de fazer uma limpeza final e deixar tudo realmente pronto para montar. Uso uma lixa de 5.000 grãos para limpar o damasco na lâmina, e depois vou polir o cabo. Eu não lixei o cabo à mão, mas acho que um polimento ainda vai dar mais profundidade e cor. Beleza, vamos ver como as coisas se encaixam. Preciso ajustar mais a espiga, pois isso não encaixa direito, mesmo sem a guarda totalmente encaixada. Preciso lixar só mais um pouco a espiga.
Com alguns ajustes, ela encaixa bem agora. Está pronta para colar. Vou afiar a lâmina agora e evitar preocupação depois. Beleza. Faz anos que não afio lâmina com a cinta. Estou sem tempo, não posso usar pedras de afiar. Se usasse, levaria pelo menos 1 hora. Eu só tinha cerca de 1 hora, talvez menos. Precisei usar meu antigo método de afiação com cinta frouxa. Como pode ver, não há nada atrás da cinta de Otaflex, então ela vai se curvar ao redor do fio. Isso vai me dar um fio mais resistente, algo chamado fio em formato de semente de maçã, e ele ainda vai ficar bem afiado. Fiz isso com todas as minhas lâminas no forjado no fogo. Se viu o teste de corte, sabe que estavam bem afiadas. Após usar a lixa de 400, levei para a politriz retirar a rebarba. Isso é assustador. Acho que isso está afiado. Ok, isso está afiado. Ok, é hora de colar. Estou com medo de tocar porque está realmente afiado. Ok, vamos misturar um monte disso. Ok, aparentemente isso tem um recurso de mistura fácil. E como isso é cronometrado, acho que vou usar. Acho que é assim que faço. Uau. Está misturado. Será que confio na mistura? Eu preciso de muito disso. Vejo algumas listras, então vou misturar um pouco mais. Coloque a alça. Ai, Deus. Precisamos de um suporte de soro. Ah, eu devia estar fazendo isso em cima de uma lixeira. Me dá um segundo. Depois eu vou limpar isso com acetona. Ok, só um pouquinho. Não precisa ser muito. É a única vez que eu fico feliz que minha acetona está quebrada. Eu consegui. Ok. Isso está configurado. Assim que isso secar, vou soldar a lingueta. Eu preciso de um lugar para poder prender isso. Ai. Está secando. Faltam 24 minutos. Acho que vou deixar secar por mais 4 minutos, aí vou levar, soldar, preciso lixar até ficar plano, e depois preciso dar o acabamento na superfície para parecer que é uma peça única de metal. Sim, posso esperar 4 minutos. Posso esperar 4 minutos. Beleza, dedos cruzados. Vamos lixar isso aqui. Esqueci de trocar a base. Beleza, né? Tô bem satisfeito com o jeito que tudo ficou. Vou passar a acetona mais uma vez e depois óleo. Aí terminamos. Beleza. Óleo, óleo. Por favor, por favor. Alô? Sinto que o óleo não cobre tudo. Não sei se isso é chatoyance. Ah, é a chatoyance. Está tão chatoyant que parece haver partes descobertas. Acho que se eu tocar mais nisso, ou me corta ou piora a situação. Então, acho que vou considerar isso pronto. Temos 4 minutos restantes. Estou satisfeito com isso, não vou mentir. Caramba, isso aqui ficou bem legal. Meu Deus, dá até pra segurar. Tipo, se isso aqui vier na sua direção, você não consegue ver nada. Nunca pensei que eu viria isso tocar. Meu Deus.
Foi uma das coisas mais cansativas que já fiz na vida. Mesmo comparado à minha participação no segmento dos gladiadores da forja, isso foi muito mais cansativo. Mas estou bem satisfeito com isso. Quando você pensa em uma espada viking, você imagina algo assim. Se eu refizesse uma espada viking sem limite de tempo, dedicaria bem mais tempo às medidas. Acho que ainda está um pouco grossa demais. Acho que uma espada viking deveria ser bem mais fina e bem mais leve. Teria tratado termicamente todas as peças de damasco e lixado a mão para obter uma boa gravação. Esse acabamento até que ficou bonito, mas não é como o meu damasco de alto contraste entre claro e escuro que já fiz antes. Eu teria escolhido outra técnica de construção para o cabo, isso ficou meio improvisado. Soldar um pomo não é algo que você deve fazer se estiver tentando criar uma peça de alto padrão. Em relação a como eu acho que isso se sairia no Forged in Fire, acho que o peso definitivamente seria um problema, mas acho que está bem afiada. Vamos ver. Sim, tá bem afiada.